Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? É ótimo ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer melhor a Bíblia para melhor fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode ter informações sobre os nossos convidados, sobre os nossos temas e alguns dados curiosos acessando as páginas que aparecem aí na sua tela. Caso você queira se aprofundar no estudo da Bíblia, eu sugiro que você visite o site biblia.com.br. Você poderá solicitar estudos bíblicos impressos, com a Novo Tempo, ou você poderá fazer o estudo bíblico online. biblia.com.br. O livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Antigo Testamento. Se nós formos para o Novo Testamento, 2 Timóteo 3,16, nós lemos: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você notou que tanto Provérbios quanto Timóteo falam da fonte e falam do benefício? Um representando o Antigo Testamento e outro o Novo Testamento. No estudo da teologia e no estudo da Bíblia, alguns especialistas se colocam contra a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, enquanto que outros estudiosos veem total possibilidade do relacionamento intertestamentário. No programa de hoje, vamos desenhar um panorama histórico do assunto relações intertestamentárias. Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, vamos analisar as relações intertestamentárias. O que é isso? Basicamente é de que forma o Antigo Testamento se relaciona com o Novo, se é que se relaciona. Esse é um tema altamente desafiador, altamente técnico, e nós queremos que você tenha todas as condições de acompanhar o nosso raciocínio e as nossas explicações. Para isso, nós temos dois convidados especiais e eu quero apresentá-los para vocês agora. Pastor Zinaldo, muito obrigado por você estar aqui conosco, por atender o nosso convite. Obrigado. Pastor Zinaldo, você é professor de teologia exatamente em qual seminário? Sou professor de teologia na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, fica na cidade de Benevides, Pará. Perto de Belém, né? Isso, perto de Belém, 30 quilômetros ali da capital. Muito bem, Faculdade Adventista da Amazônia. E nessa instituição, além do seminário, do curso de teologia, que outro programa está sendo oferecido? Ou futuramente será oferecido? Isso, agora para o próximo ano, a faculdade estará oferecendo o curso de pedagogia. Ah, que interessante. Inclusive, nesse próximo outubro já vai ser o vestibular aí de pedagogia. Um bom casamento entre teologia e pedagogia, né? Sim. E você, na teologia nós temos as áreas bíblicas, sistemática, histórica aplicada. A qual área você pertence? Na Faculdade Adventista da Amazônia, na FAAMA, eu respondo pela área de Antigo Testamento. Eu também ajudo na coordenação das práticas, mas assim na classe, na sala de aula, na investigação e pesquisa, em toda a área de Antigo Testamento. Tá, Antigo Testamento, então você, podemos dizer que você é um biblista, né? Sim. Muito bem. Pastor Zinaldo, muito obrigado por sua presença aqui conosco, por nos ajudar a esclarecer esse tema tão importante. Obrigado. Nós temos também a companhia do outro amigo, professor Clodoaldo. Muito obrigado por você estar aqui conosco também, Clodoaldo. Obrigado ao senhor pelo convite. E você vem da mesma instituição, né? Também da FAAMA, né? FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia. Muito bem. Você também é da área bíblica. Sim. Mas você não é do Antigo Testamento. Não, do Antigo Testamento eu mexo com o idioma. Porque na FAAMA eu dou aula de hebraico e de grego também. Sim. Mas a minha área, a área onde eu estudo doutorado, é Novo Testamento. Muito interessante. Nós temos uma relação próxima, acadêmica, porque ele trabalha o texto
a teologia do texto e eu trabalho o idioma do texto lá na faculdade. Temos que trabalhar muito próximo um do outro. Né? Exatamente. Então, é muito bom ter vocês dois aqui conosco. Amigos, vocês já perceberam que temos duas pessoas que conhecem o assunto e vai ser muito bom ter a orientação e a ajuda deles para compreender o tema. Eu li na introdução, Clodoaldo e Esinaldo, esses dois textos de Provérbios 35 e também o texto de Timóteo. E eu quero lê-los novamente. E eu quero, amigo, você que nos acompanha, eu quero que você tenha a sua Bíblia em mãos. Nós temos usado a Almeida Revista Atualizada. Além da Bíblia, eu sugiro que você tenha um caderno e uma caneta, um lápis, para você tomar nota de alguns dados que você considere interessantes. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Ô, Clodoaldo, aqui nós temos a fonte, né, toda a palavra de Deus, e temos o benefício, ele é escudo, não é isso? Se nós formos para a 2 Timóteo 3,16, a ideia é exatamente a mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. A primeira impressão que eu tenho é que há uma proximidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas esse debate não é tão simples assim, né? Não, não é tão simples, pelo simples fato de que há uma grande gama do cristianismo que rejeita, talvez não teoricamente, mas na prática rejeita o Antigo. E atualmente nós temos alguns grupos que rejeitam em parte o Novo Testamento. Para que nós tenhamos uma hermenêutica bíblica correta, sim, não equivocada, para ter uma leitura perfeita e o mais próximo da intenção do autor, é necessário a gente ter uma boa concepção da relação que existe os dois testamentos, na relação que deve existir entre os dois testamentos. É importante salientar, pastor Adolfo, que essa relação entre os dois testamentos, na realidade, torna esses dois testamentos como uma única escritura. A gente usa muito esse termo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas tecnicamente ou historicamente não é o termo adequado. Não existe na Bíblia Novo Testamento e Antigo Testamento. Alguns podem até dizer assim, não, mas em Hebreus 9 aparece nova e primeira aliança. Sim. Talvez o nosso idioma soe de uma forma, mas o autor que escreveu Hebreus, no caso Paulo, ele não estava querendo estabelecer um testamento anterior, o antigo, que passou, que não tem validade, e um novo, que agora tem toda a validade e é autoritativo. Nesse sentido, o que a Bíblia apresenta e que forma a nossa hermenêutica bíblica é Escritura, ou Escrituras Sagradas, uma vez que são vários livros. Sim. Então, ao abordar esse tema, nós veremos que, apesar do Esinaldo vir como representante do Antigo, e eu como novo e o senhor como nosso mediador, para que não haja nenhuma... para que haja realmente uma interação. Conciliação, né? Uma convergência, não divergência, nós vamos ver que a Bíblia é uma só. E que os testamentos, sendo antigo ou novo, na realidade é um testamento só. É uma escritura única. Muito bem. Agora, Esinaldo... Pois não, pastor. Que texto a gente poderia citar? Seria esse mesmo de Timóteo, para dizer de que, biblicamente, o nome mais adequado é a Escritura mesmo? Olha só, nós temos um outro texto, em João capítulo 5, 39. João 5, 39. É um texto muito conhecido, inclusive foi o próprio Cristo que citou o texto. E Cristo aqui ele está se referindo, é lógico, à Bíblia que ele usava na época, que era justamente o que nós chamamos de Antigo Testamento. E Cristo ele fala, examinai as Escrituras. É interessante que não somente esse texto, mas outros textos se referem ao volume da Bíblia como Escrituras. Então, assim como o pastor Clodoaldo falou, acredito que o termo melhor, tanto para o Antigo quanto o Novo Testamento, é um termo geral, Escrituras. Outro detalhe interessante nesses dois textos que nós usamos para a introdução do programa, Provérbios 35, Provérbios 35 e 2 Timóteo 3,16. É a palavra toda, né? Toda? Essa palavra toda, ela resgata aquele princípio da reforma, porque nós bem sabemos que a reforma não era somente a sola escritura, era toda a escritura. Então, assim, nós devemos olhar para a Bíblia considerando-a como um todo e não como partes. Então, é nesse aspecto também que nós podemos perceber um intercâmbio entre esses dois momentos que antes de Cristo e depois de Cristo.
que na verdade a Bíblia ela se refere como escrituras. Por exemplo, o texto de Pedro, acho que é 2 Pedro, deixa eu ver aqui. Quando Pedro se refere às epístolas de Paulo, como as demais escrituras. Vamos verificar aqui. 3. Isso. É 2 Pedro, não? Capítulo 3. Isso, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo... o contexto é o versículo 14 a 16. Aqui ele está se referindo aos escritos de Paulo. Sim. Aqui no verso 15, quando ele fala sobre a salvação que Paulo escreveu. E no verso 16, ele diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, está se referindo às epístolas de Paulo, Sim. nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, os escritos de Paulo, as Comparados epístolas eram escrituras. Exatamente. Como as demais escrituras. Como as demais escrituras. O próprio Paulo, ele intercambia o termo. Por exemplo, se nós formos em 1 Timóteo, uma epístola paulina, uma epístola pastoral, no capítulo 4, verso 18... 4:18. 1 Timóteo 4:18. Veja, nós lemos a princípio Provérbio 35, toda a palavra de Deus, né? Tá. Toda a palavra de Deus. Paulo chama essa palavra de Deus, que é a escritura veterotestamentária, de 5:18. 1 Timóteo 5:18. 5:18. Pois a escritura declara. Ele aqui chama de escritura e ele cita um texto do Antigo Testamento. Então, lá identificado a palavra de Deus, Paulo aqui chama de escritura. Agora, Paulo escrevendo para Hebreus no capítulo 4, verso 13. Hebreus 4:13. Melhor, 4:12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Sim, o que diz aí? Porque a palavra de Deus é viva. É um texto muito conhecido, né? E eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, etc. Eu quero dar ênfase aqui, porque a palavra de Deus. Então, Paulo reconhece, independente do termo que ele usa, a escritura veterotestamentária como parte da escritura sagrada. Chama de escritura, chama de palavra de Deus. Em Romanos ele chama de oráculo. Agora, claro, houve um momento que, aqui nós estamos tendo uma perspectiva geral, mas houve um momento que a tentativa de ruptura, de validade só do antigo, e logo depois, com o desenvolvimento da igreja cristã, com a invalidade do antigo e a ênfase no novo. Supervalorização do novo. Exatamente. Agora, quando é que começa essa tentativa de ruptura, historicamente falando? Quando nós vamos fazer análise histórica, logo pegando no 1º século da era cristã, nós temos ali Jesus Cristo sendo introduzido, né, na sociedade, o Filho de Deus, exatamente no período em que o povo esperava o Messias. Talvez seja um tema que depois nós devamos discorrer. Devemos abordar aqui nessa série. E interessante que os judeus da época, eles tentaram reconhecer se o Jesus Cristo era o Messias, né? Sim. Quando nós vamos lá para João capítulo 10, os judeus vão em busca de Cristo. João capítulo 10. É. João capítulo 10. Eles interpelam a Cristo ali exatamente no verso... No 19 você está falando? Deixa eu pegar o texto certinho. João capítulo 10, 24. Verso 24. Sim. Veja, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, a palavra Cristo é uma palavra grega. Sim. Que Machia, né? significa, a palavra equivalente a Messias. Quando ele faz a pergunta, ele está perguntando para Jesus. Nós queremos saber se tu és mesmo o Messias. Se tu és o Messias. Porque nós estamos aguardando o Messias. O Senhor é o Messias que nós estamos aguardando. E Jesus Cristo, olha, tenho apresentado tantos sinais, até hoje vocês não creram em mim. Sim. E a conversa vai discorrendo de uma forma bem natural. Agora,
Quando Cristo ele se identifica como o Messias divino, não o Messias humano aguardado pelos judeus, a Bíblia diz já no verso 31 que eles pegaram pedras para lhes atirar. Para lhe atirar, é. Aqui demonstra que já a ruptura, né? Não. O Cristo que o Senhor realmente é, nós não aceitamos. Porque Cristo diz, eu e o Pai somos um. Eu sou o Messias, mas sou o Messias divino. E imediatamente os judeus dizem, não aceitamos. Aqui é deixado claramente Cristo como o elo que iria unificar esses escritos sendo rejeitado. Aqui acontece a evidência da ruptura, a não aceitação. Muito interessante. Isinaldo, significaria isso então que o evento Cristo está no centro da ruptura entre Antigo e Novo Testamento? Exatamente. O Cristo prefigurado, pré-anunciado e profetizado no período do Antigo Testamento é o cumprimento no Novo. Então, na verdade, Cristo é o elo de continuidade de um período do outro. E a gente percebe isso em um texto bíblico. Sim. Lucas capítulo 24, é um texto muito conhecido. Lucas capítulo 24. Sim. Aqui no versículo 44, a gente percebe o próprio Jesus se referindo a ele no Antigo Testamento, mostrando que nele se cumpre todas as profecias, etc., que se referiam a ele no Antigo Testamento aqui. Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não? A gente percebe essa divisão que havia naquele tempo, essa subdivisão do bloco do Antigo Testamento. Lei de Moisés aqui, na verdade, se refere ao Pentateuco, que é a palavra Torá. Os profetas aqui se referem a todos os livros proféticos, desde Josué, que são considerados profetas anteriores, até os profetas posteriores ali, em Malaquias, e Salmos, toda a parte dos escritos, crônicas, etc. Então, assim, o Antigo Testamento ele tinha essa subdivisão, e Cristo mostrando nesse texto que ele é um elo de continuidade do bloco anterior, do período anterior do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, no momento em que o judaísmo da época rejeita a pessoa de Cristo como Messias, praticamente há uma descontinuidade, um elo de descontinuidade de um período para o outro. Muito interessante. Agora, eu acho que a gente deveria continuar esse diálogo do contexto histórico no próximo bloco, porque há algumas coisas ainda a serem esclarecidas. Até o momento, nós vimos que a ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento teve a própria pessoa de Cristo como centro para essa ruptura. Há algumas coisas que temos que explicar ainda do contexto histórico e ainda mostrar para vocês os teólogos que são contra essa ruptura e os que são a favor dessa descontinuidade. Voltamos num instante no programa Teólogos. No programa de hoje, estamos estudando as relações entre os testamentos. E nesse programa especificamente, estamos tratando do contexto histórico. No primeiro bloco já abordamos um pouco, descobrimos que esta descontinuidade entre o Antigo e o Novo foi causada pela percepção que se tinha de Cristo. Clodoaldo, esse problema, inclusive, estava presente na vida dos próprios discípulos de Cristo, né? Sim. No bloco anterior, nós falamos a questão da ruptura através do judaísmo. Isso não pode criar em nós uma atitude antissemitista. Ok. Mesmo porque os apóstolos e o próprio Cristo era judeu, os nossos irmãos, inclusive, e eles também tiveram equívocos, que, quer queira ou não, de alguma forma, trouxe algum perigo para a jornada cristã deles. Por exemplo, Pedro. Quando nós vamos para João 1, Reginaldo, o João 1 é quando André apresenta Jesus para Pedro. E interessante, é lá no verso, a partir do verso 41, é o texto-chave. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, isso é André, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Ele está usando o termo aqui hebraico, né? Meshiá. Achamos o Messias. O Messias esperado pelos judeus, pela sociedade que estava sofrendo, estava sendo oprimida pelo Império Romano. Sim.
E Pedro é apresentado ao Messias. Imagina, esse é o Messias. Eu imagino a alegria de Pedro. Agora, em Mateus 16, Mateus 16. nós conhecemos muito esse texto de Mateus 16. É chamado de a confissão de Pedro. Sim. Quando Jesus pergunta, né, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E vós, quem dizes que eu sou? E Pedro é bem enfático. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 16. Verso 16. Ele é bem-aventurado. Cristo falou isso. Cristo falou para Pedro, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue nem carne que tu revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Interessante, Pedro chama Cristo de Messias, porque a palavra Cristo significa Messias, é o termo equivalente no grego para Messias. Mas, se a gente olhar o contexto, Pedro ainda tinha visão limitada a respeito desse Messias. Ele é bem-aventurado porque reconhece o Messias. Como uma pessoa se converte ao cristianismo e vai começar um crescimento. Sim. Pedro está passando por essa experiência, ele reconhece como Messias, mas ainda não é um Messias divino. Como a gente prova isso? E relaciona com ruptura, porque os judeus fizeram isso. Quando nós vamos para os versos seguintes, 21, né? O 21, Jesus começa a dizer que teria que sofrer nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, ser morto. Quem quer isso para o seu Messias? Pedro imediatamente diz assim, tem compaixão de ti, Senhor. De modo algum isso te acontecerá. Compreensão limitada ele tinha sobre o Messias. A visão de Pedro, Isnaldo, é a mesma visão dos seus irmãos judeus? Sim, sim. Ruptura? Isso aqui também gera uma descontinuidade. Sim. Perfeito. Pedro aqui está demonstrando que não, o Senhor é o Messias humano, não vai ter continuidade para frente. Muito diferente do Messias profetizado no Antigo Testamento. Assim, a compreensão de Pedro sobre o Messias. Sim. Por mais que ele acreditasse que Jesus era o Messias, mas a sua compreensão é muito aquém do Messias profetizado no Antigo Testamento. E é por isso que ele é repreendido. Aqui agora ele é repreendido. Pedro, você tem limitações. Verso 23. Verso 23. Se a gente vai continuar lendo a Bíblia, lá em Lucas, vai encontrar dizendo assim, Pedro seguia Jesus de longe. Por que de longe? Porque Jesus não atendia às expectativas messiânicas dele. Messiânicas de Pedro. Pedro tinha a atitude de Pedro, era um Messias humano. Guerreiro, quando né? o soldado vai prender Jesus, o que é que Pedro faz? Está com uma espada banhada ali. Ele age como capanga. Capanga de líder humano. Esse vai ser o nosso líder, o nosso rei. Não vou deixar ninguém prender. Já pensou você do lado de Deus e esse Deus corre um perigo e você vai defendê-lo? Não precisa, né? Não existe lógica. A menos que eu ache que ele não consegue se defender, né? E se eu acho que ele não consegue se defender, então não é o Messias. Não é o Messias do Antigo Testamento? O Messias divino. Ele é o Messias humano. Por outro lado, quando nós vamos para as cartas de Pedro, já aí 30 e alguns anos depois, Sim. A primeira epístola e a segunda, nós vamos encontrar a expressão Christos por volta de 15 vezes. É a expressão que ele mais usa junto com Kyrios, que é Senhor. O equivalente no Novo Testamento para o tetragrama. Yahweh é substituído por Adonai pelos judeus. Isso demonstra a progressão da compreensão de Pedro a respeito do Messias. Agora, 30 anos depois, para Pedro, Jesus não era mais o Messias. Guerreiro, humano, mas o Messias divino. E a gente encontra isso também ali em Atos 4. Atos capítulo 4. Quando ele começa a pregar, quando ele vai falar, ele demonstra na sua pregação, na forma como ele defende a Cristo diante do Sinédrio, a Jesus Cristo agora sim, não mais como aquele Messias, mas o Deus que morreu para salvar a humanidade. Então, a partir de Atos, a gente já começa a ver a compreensão de que o Messias para Pedro não é mais limitado. Atos capítulo 2, versos 25 em diante, nós temos aqui várias citações do sermão de Pedro. Interessante que nesse sermão de Pedro ele faz citações do Antigo Testamento e são citações cristocêntricas. Nem, por exemplo, aqui, essa citação aqui no verso 25, porque a respeito dele diz Davi,
E aqui é uma citação do livro de Salmos. E esse dele é uma referência a Cristo. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Isso aqui é Salmos capítulo 16. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, etc. É esse a gente acompanhar o sermão e as citações de Pedro até o versículo 36, olha só a maneira como ele conclui. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, os dois títulos que ele usa com frequência na sua carta. Então a gente percebe uma dinâmica de crescimento da compreensão messiânica que o Antigo Testamento profetizava na mente de Pedro. Revelação progressiva. Revelação progressiva. Ezinaldo, seria muito bom se os teólogos tivessem essa perspectiva do Pedro Maduro, né? Mas não é isso que acontece, não, né? A gente percebe uma discussão no mundo da teologia, por exemplo, a respeito da continuidade ou, melhor dizendo, descontinuidade ou continuidade do Antigo para o Novo. Sim. Eu anotei aqui os nomes de alguns teólogos. Então vamos agora falar de teólogos que não veem conexões de continuidade entre os testamentos. Perfeito. Entre eles nós temos aqui Rudolf Bultmann, renomado teólogo alemão. A especialidade de Bultmann foi na área do Novo Testamento. Sim. Inicialmente, ele quis fazer pesquisas para ver a conciliação. Só que, segundo as suas conclusões, ele não conseguiu por quê? Qual foi o resumo assim, da ideia dele? Ele via no Antigo Testamento a história de fracasso do povo de Israel, seus altos e baixos. E ele via uma contradição com a vitória de Cristo no Novo Testamento. Então, por essa contradição entre o fracasso de Israel do Antigo Testamento e a vitória de Cristo no Novo Testamento, Bultmann concluiu que não havia uma continuidade. Na verdade, esse é um resumo da ideia de Bultmann. Não? Sim. Outro teólogo foi Friedrich Baumgarten, renomado teólogo alemão também, especialista já em Antigo Testamento. E o resumo dele é o seguinte: não há continuidade diante da dicotomia. Esse aqui ele já usa um argumento que é muito usado hoje no mundo cristão evangélico. Ele fala assim que o Antigo Testamento apresenta a lei, o Novo Testamento apresenta Cristo. Portanto, ele vê uma dicotomia entre lei no Antigo e graça, Cristo no Novo. Por exemplo, outro teólogo... E nisso ele desconsidera que a graça também está presente está no Antigo né? Testamento, sim. O próprio texto de Gênesis já apresenta ali, claro, né, as promessas messiânicas, né, a salvação somente pela graça, pela fé. Ali, por exemplo, o próprio Levítico apresentando a tipologia do sacrifício de Cristo através da morte dos cordeiros. Então, assim, graça sempre existiu, né? Sempre existiu graça. O próprio Pedro, ele mesmo fala o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso. Então, quer dizer, a Bíblia é recheada de graça em todos os seus livros. E já esse teólogo, ele fazia essa dicotomia entre lei, Antigo Testamento, e Cristo, graça, no Novo Testamento. Então, por isso que ele fala que, assim, que não há uma continuidade. Sim. Outro teólogo, Frank Hesen, teólogo do Antigo Testamento, ele fala assim que o único elemento de continuidade, se é que nós podemos considerar, é um elemento de promessa. Assim como Deus prometeu estar com o seu povo no Antigo Testamento, nós encontramos também a mesma promessa no Novo Testamento. Fora isso, não há nenhuma continuidade. Aí já são os teólogos que supervalorizam o Novo Testamento sem continuidade do Antigo. Pastor, é interessante ressaltar que essa rejeição, nós apresentamos a ruptura, ele já apresentou alguns teólogos aí no período moderno. Sim. Mas se nós formos um pouquinho mais atrás na história, em relação a onde ele está, por exemplo, o final do segundo século, início do terceiro século da era cristã, sim, nós vamos encontrar um indivíduo chamado Marcião. Marcião de Sinop, o nome dele. É um cidadão controverso. Ele foi chamado, Policarpo de Esmirna, de primogênito de Satanás. Literalmente falando, né? Quem registra isso é Tertuliano depois. O Marcion, ele dizia que o Deus do antigo Israel é um demiurgo cheio de ódio, cheio de raiva, que manda destruir as nações, de modo que ele associa as escrituras veterotestamentárias a esse Deus e ele rejeita tudo que se encontra de Gênesis a Malaquias. Toda escritura em relação a Deus. Por causa de Deus, a visão que ele tinha de Deus. Ele apresenta, logicamente, uma visão diferente do Novo, apesar de que os livros que haviam
relação muito forte com o Antigo Testamento, por exemplo, Hebreus, ele também rejeita. Ele diz, não, o novo é que tem validade. Porque o novo apresenta um Jesus bondoso, um Jesus bom, um Jesus isso, um Jesus daquilo. Ele esquece que Jesus estava no Antigo também, claro. Sim. Então, começa ali. Depois nós temos os maniqueístas, que surge ali a partir do 3º século também, os seguidores de Mani. Ele era um sincretista, tentava ali fazer uma congruência entre Buda, entre os hindus e entre Jesus Cristo. Ele dizia que esses eram os príncipes da paz, não, entre Zoroastro, Buda e Jesus Cristo. Ele considerava os três como os príncipes da paz. Esses são os maniqueístas, que tinha também uma visão muito parecida com os gnósticos, né? A matéria não presta, o espírito é bom. E ele rejeita totalmente também o Antigo Testamento e só aceita o Novo Testamento. Então, ali, historicamente, a gente já tem o preâmbulo e a formatação de uma identidade teológica a partir para esse período. Para esse indivíduo, que vai se desenvolvendo até... Período moderno e o período que chegar nesse período aí. Ali no século XVIII, os filósofos eram muito envolvidos com filosofia também, né? Então, nós temos, por exemplo, o Baruch Spinoza. Ele rejeitava o antigo, ele chamava o Deus cruel, ele reproduz a ideia de Marcion. O Hegel faz isso, Friedrich Hegel, ele rejeita o Antigo Testamento. O Schleiermacher, nome complicado, né? Complicado. Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher. Ele também faz essa rejeição, introduz uma rejeição. Veja, são filósofos, no caso Schleiermacher, ele também é teólogo, que teve grande relevância e influência na teologia no século XIX, etc., e XVIII. E apresenta, assim, uma total rejeição à literatura veterotestamentária, assim como o que ele apresentou, os outros que ele apresentou. Aliás, falando de literatura, vocês têm aí, eu vi que vocês trouxeram material, nós podemos apresentar Sim. rapidamente, começando, Reginaldo, Ok. O que literatura você recomenda para o nosso amigo ou amiga que nos acompanha, que poderia ajudá-la a esclarecer melhor esse assunto? Esse autor aqui é o Bailey, conhecido aí na literatura Sim. teológica, sua especialidade aí na área de Novo Testamento. Sim. Esse aqui foi o primeiro de uma série de 3 livros que foram lançados. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas. Depois desse livro, aí o segundo lançamento é um outro livro, que é o Manual do Uso do Antigo Testamento. E um terceiro livro, que é um volume bem maior, é o Comentário do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, assim, esse aqui é um bom material para aqueles que se interessam por essa área intertestamentária. Esse aqui. E o outro livro, esse aqui mais na área do Antigo Testamento mesmo, a primeira edição de 2017, novo esse livro, é Faces do Antigo Testamento, né, que trabalha sobre arqueologia, literatura sapiencial, literatura da sabedoria. Então, são 2 livros que nós podemos recomendar aí para os estudiosos da área. Londola, você trouxe Eu trouxe bom material aí também, né? e queria comentar um pouco sobre esse material que o pastor Reginaldo apresentou. Sim. Ele foi muito pontual a destacar o Gregory Bailey. O Gregory Bailey, ele é especialista em intertextualidade. Nós temos também, na Igreja Adventista, um especialista nisso, o John Paulin. Ele é muito bom. Nós temos o Steve Moises, um outro teólogo, e o Richard Reis. São teólogos que trabalham... A diferença é pouca em estabelecer os critérios para a intertextualidade. Mas o livro que eu trouxe aqui é Teologia do Antigo e Novo Testamento, do Gerhard Hasel. Gerhard Hasel. Infelizmente não está mais entre nós, mas um teólogo assim, de peso, né? De peso na Igreja Adventista. Esse livro aqui, eu vou passar para o senhor, só apresenta para a câmera. Eu recomendo para os nossos espectadores, aqueles que nos assistem, você vai encontrar muitas coisas daquilo que a gente apresentou aqui e de forma muito mais ampliada. E me parece que em outros programas nós vamos abordar mais elementos sobre ele. Eu recomendo
Teologia do Antigo e Novo Testamento do Hazel. Muito bom material. Eu utilizava nas minhas classes de metodologia do Antigo Testamento e metodologia do Novo, e eu aprecio muito o estilo conciso e erudito, com vasta bibliografia, que o Gerhard Hazel utiliza nesse material. Realmente é uma ótima indicação. É uma autoridade reconhecida dentro do âmbito teológico adventista, mas também fora, dentro do âmbito teológico de uma forma geral. Sim, ele é citado por diversos outros eruditos. Exato. Amigos, a nossa conversa está muito boa, estamos encerrando o segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós falamos um pouco do panorama histórico e também mencionamos teólogos que não veem conexões entre o Antigo e o Novo Testamento, eles veem descontinuidade, e o pastor Reginaldo falou das razões nas quais eles se amparam para defender a descontinuidade. No próximo bloco, vamos tratar dos teólogos que defendem a conexão, a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e nós vamos também falar sobre a importância de uma leitura bíblica que considera a continuidade. Voltamos em seguida. No programa de hoje estamos estudando a relação entre os testamentos, o Antigo e o Novo. E nós já vimos, entre outras coisas, que a Bíblia chama os testamentos, na verdade, de escritura, né? Toda a escritura. Nós estudamos no bloco anterior, no bloco 2, uma parte do contexto histórico, e nós vimos que Cristo está no centro dessa ruptura, ou foi utilizado como centro dessa ruptura. Também vimos aí alguns teólogos que não veem conexão de continuidade entre os testamentos. Aliás, Reginaldo, esses teólogos que não veem continuidade são de que área? Esses teólogos que não veem continuidade, a maioria deles, assim, 100% na área do Novo Testamento. Assim, segundo o bloco que nós apresentamos anteriormente. Agora, Ele está querendo me alfinetar, pastor. Querendo alfinetar você? Vocês estão brigando, né? É porque minha área é Novo Testamento. Que os teólogos do Novo... Mas você não está nessa lista, né? Eu não. Eu não sei se ele me botou na lista. Que apareceu o seu nome. Agora, Reginaldo, antes de a gente entrar no assunto dos teólogos que defendem a conexão, Pois não. qual é a implicação de alguém olhar para a Bíblia como um processo de descontinuidade entre os testamentos? Veja só, pastor. Eu acredito que no bloco anterior o pastor Clodoaldo falou algo muito interessante. A visão que a pessoa tem de Deus influencia muito na compreensão do volume sagrado. Por exemplo, Pedro, ele tinha uma visão distorcida do Messias, por mais que ele acreditasse que Jesus era o Messias, mas não era uma visão tão ampla quanto o Antigo Testamento havia profetizado. Então, isso influenciou na maneira como ele entendeu as profecias. Marcion, ele tinha uma visão distorcida sobre a pessoa de Deus. O Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, carrasco. Já o Deus do Novo Testamento, um Deus misericordioso. Isso fez com que ele rejeitasse o Antigo Testamento. Então, assim, acho que o caminho é inverso. Então, assim, a compreensão que eu tenho de Deus, a compreensão correta que eu tenho de Deus, vai me ajudar a compreender corretamente a unidade dos dois eventos, dos dois blocos. Então, por exemplo, se eu compreendo que o Antigo Testamento não é válido para mim, eu vou ter uma visão errada do Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, isso afeta até mesmo na minha prática da vida cristã, no meu relacionamento com Deus. Então, assim, eu preciso ter uma compreensão correta de quem é Deus. Deus do Novo é o Deus do Antigo. Agora, por outro lado, se a pessoa for honesta, intelectualmente honesta, íntegra, quando for ao Antigo Testamento, ela vai ver de fato que Deus é esse. Exato. E não haverá uma discrepância entre o Deus do Antigo e do Novo. O problema é quando nós vamos com nossos conceitos e preconceitos já apenas para legitimá-los na leitura, né? Sim, sim. Agora, bom, essa percepção equivocada de Deus não era só dos teólogos, né? Filósofos também tinham essa percepção. Sim, a gente citou alguns. Eu citei Hegel, né? Friedrich Hegel. Ele chega a chamar Deus de demônio do ódio. Demônio do ódio. Do ódio. O Deus de Israel. Ele tinha uma compreensão muito equivocada do Deus do Antigo Testamento. Ele praticamente está repetindo a mesma ideia de Marcion, só que em uma época mais recente, uma época do redescobrimento da teologia, onde a teologia está se reorganizando, ali o período entre o período moderno e o período contemporâneo.
o Hegel, um grande influente racionalista na época. E eu separei aqui uma anotação e queria passar para os senhores, de um outro indivíduo que fez exatamente a mesma coisa. O nome dele é Flávio Sostino. Sim. Ele introduz nos estudos de interpretação bíblica a sana ratio, né? Ou seja, a Bíblia tinha que ser vista numa perspectiva da razão. Então, o Fausto Socino, ele funda o socianismo e ele diz assim, olha, nós temos que olhar o Antigo Testamento tirando todo elemento sobrenatural religioso. Nós temos que olhar numa perspectiva histórica e, quer queira ou não, você vai descambar por uma perspectiva sociológica. E, lógico, quando você olha de forma histórica, você não consegue compreender muita coisa. Se você tirar o elemento sobrenatural, nós não vamos compreender aquelas guerras, as grandes matanças. Vai ser complicado nós compreendermos aquilo realmente, se usarmos a razão desvinculada da fé. E o Fausto Socino, quando ele introduz a sana ratio e diz que nós temos que perceber o Antigo Testamento numa perspectiva puramente histórica, logicamente que nós vamos romper com o Novo Testamento, porque aí nós temos um Deus presente, mas invisível no Antigo. Eu eliminei o elemento sobrenatural, então não tem um Deus nenhum, ou o Deus que aparece realmente é um Deus da cabeça dos israelitas, um Deus mau. Vocês decidiram fazer isso. E eu vou ficar com Jesus Cristo, que era um homem presente, que curava as pessoas, que fazia isso, fazia aquilo. Muito bem. Reginaldo, vamos tratar agora de alguns teólogos que defendem a conexão de continuidade entre o Antigo e o Novo. Perfeito. Nós temos uma lista aqui, por exemplo, Klaus Schwarzschild. Ele é um especialista na intertextualidade, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o argumento dele foi um argumento que nós já comentamos aqui. Ele fala que o evento Cristo, a pessoa de Cristo é o que faz a ligação, é o que concilia um evento e o outro. Então, na verdade, ele resume o pensamento, um pensamento cristocêntrico. Cristo é o centro. Nós falamos isso em um dos blocos aqui. Os outros teólogos, Wright, Barr e Murphy, interessante a abordagem que eles fazem. Eles falam assim, que uma visão trinitária da pessoa de Cristo ajuda a conciliar os dois momentos. Quer dizer, olhar a Cristo não somente como o Messias prometido, mas Cristo é o divino Deus do Antigo Testamento. Isso ajuda a conciliar, porque o divino Deus que estava no Antigo Testamento, ele se transformou em carne, se fez carne e habitou entre nós. Um dos textos que nós vamos trabalhar possivelmente em outros programas é o grande texto Emmanuel, Deus conosco. Que nós podemos trabalhar isso depois, esse texto. Mas assim, uma visão trinitária, olhando para Cristo como sendo realmente divino, como realmente é. Isso nos ajuda a entender uma conciliação entre o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente o que aconteceu com Fausto Socino, que era um antitrinitário. Ele, nas suas perspectivas antitrinitárias, ele rejeitava o Antigo Testamento. Sim. Então, o que o teólogo está abordando, a visão correta trinitária, serve também como elo unificador, é de suprema importância, porque se nós não temos essa perspectiva, acabamos também introduzindo a descontinuidade. Por exemplo, pastor, desculpa, o texto interessante esse texto aqui de Apocalipse, Sim. O capítulo 1, que é um texto do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 1, isso. O versículo 17 e 18, quando João está tendo a visão de Cristo, ali na ilha de Patmos, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim, interessante aqui, a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse texto nos traz alusão a um texto do Antigo Testamento. Por mais que João não esteja citando diretamente o texto, mas assim, o pano de fundo, o contexto, é um texto do Antigo Testamento. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Vamos ver? Vamos lá. Isaías capítulo 41:10, são os mesmos elementos que aparecem na visão de Cristo aqui. É um texto muito conhecido, que nós usamos principalmente assim. Tecnicamente, essa seria uma alusão. Seria um texto, exatamente. Por mais que ele não cite o texto direto... Nós temos alusão, temos eco. Sim, e tal, né? Perfeito.
Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. Com a minha destra fiel. E aqui o João diz a mão direita, né? Outro detalhe também, o Cristo do Apocalipse é apresentado como eu sou o primeiro e o último. Sim. São os mesmos termos usados em Isaías capítulo 40, capítulo 44. Então, quer dizer, o Cristo do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Então, é a visão trinitária. Então, essa visão trinitária nos ajuda a ver justamente uma continuidade, não uma descontinuidade. Então seria interessante que o nosso amigo ouvinte nos acompanhasse agora e tomasse nota desses dois textos. Então, vamos mencionar. O primeiro foi Apocalipse 1, 17. Ok? Conecte isso com Isaías 41, 10. Apocalipse está falando de Cristo. Exato. Aqui está falando de Deus. Então, significa que o Cristo... Eles compartilham os mesmos títulos. É o Deus. Exatamente. É o Cristo. Por exemplo, desculpa, pastor, o título que Cristo usa aqui em Apocalipse 1,17, eu sou o primeiro e o último, são os títulos que o Deus de Isaías, o Deus que foi revelado, Isaías usa lá. Capítulo 40, capítulo 44. Eu sou o seu Redentor, o primeiro e o último. Então, quer dizer, os dois seres compartilham os mesmos títulos, ou assim, mais detidamente, o mesmo Deus que se revelou para João na ilha de Patmos, foi o mesmo Deus que se revelou para Isaías. Bom, e com a visão trinitária. E com isso, Zinaldo, você também está sugerindo que a cristocentricidade, já falamos disso, vamos retomar, a cristocentricidade no texto é essencial, para a unificação dos testamentos. Perfeitamente. Cristo é o centro, né, das Escrituras. Muito bem. Você mencionou 2 autores, tem mais algum para mencionar? Não, aqui ainda não. Por exemplo, eu tenho um grupo de autores, assim, por exemplo, o grupo que nós apresentamos no bloco anterior, esse grupo supervaloriza o Novo Testamento. Interessante que há um grupo que supervaloriza o Antigo Testamento e também há uma descontinuidade. É interessante isso aqui. Por exemplo, William Vischer, teólogo suíço, né, sua especialidade foi no Antigo Testamento, com ênfase em cristologia, mas ele não avançou tanto. O que ele diz? Ele diz assim, que a única Bíblia é o Antigo Testamento. Olha que nós já temos um outro extremo. E o Novo Testamento é apenas servo do Antigo Testamento, que já é um outro extremo. Então, assim, há uma descontinuidade também, porque ele desconsidera o Novo e somente considera o Antigo. O outro, que foi Van Haller, né, um teólogo holandês, ele diz assim, o Antigo Testamento é e continua sendo a verdadeira Bíblia, e o Novo Testamento não passa de seu glossário. Uau. Então, quer dizer, por exemplo, nós temos 2 pêndulos aqui, teólogos do Novo Testamento que supervalorizam o Novo Testamento e não vem uma continuidade, e mesmo teólogos do Antigo Testamento que supervalorizam o Antigo, mas não conseguiram avançar na visão de continuidade. E aí nós temos teólogos conciliadores, que foram esses 3 últimos aqui, que eles conseguem ver em Cristo um elo unificador. Você também tem alguma lista aí desses teólogos? Eu queria que você partilhasse conosco. Eu separei 3 teólogos. Sim. Pena que eu não tenho nenhum do Novo para se juntar a mim nessa defesa. Eu tenho primeiro é um alemão, professor do Antigo Testamento, foi professor, né? Na Universidade de Heidelberg. Ele tem uma frase interessante. Ele diz assim, o significado total do Antigo Testamento é revelado no Novo. Marcante. O significado total do Antigo Testamento é revelado no Novo. Hans Wolff, um indivíduo aí que foi do século XX, tinha uma perspectiva correta da relação de um testamento com o outro. O outro, um também alemão, esse um pouco mais conhecido, Gerhard von Rad. Ele diz assim, o contexto mais amplo do Antigo Testamento é o Novo e vice-versa. Então, um é compreendido com o outro, na visão dele. E, por fim, um inglês chamado Harold Hawley. Esse é um teólogo batista e para ele existia uma unidade fundamental, de modo que, com toda a sua diversidade, os testamentos se pertencem um ao outro tão intimamente que o Novo Testamento não pode ser compreendido sem o Novo, o Novo não pode ser compreendido sem o Antigo, nem o Antigo ser compreendido sem o Novo. Então, são 3 teólogos com a visão ortodoxa da teologia bíblica e que mostra de que
não tem como eu supervalorizar o Antigo em detrimento do Novo. Eu tenho, então, a Bíblia hebraica, né? A Tanakh, e tiro o Novo, ou dar ênfase nos livros neotestamentários em detrimento do Antigo, porque ali relata a história do povo hebreu e etc., que, aliás, é um argumento que muitos utilizam. Precisamos dos dois, conforme os textos que nós lemos a princípio no programa. Muito bem. Deixa eu dar um recado rápido aqui para o nosso amigo e amiga que nos acompanha. O que nós temos visto até agora é a necessidade de uma leitura do Antigo Testamento, mas também a necessidade da leitura do Novo Testamento. Você quer compreender o Antigo corretamente? Leia o Novo, né? Sim, sim. Na realidade, quando pegarmos a Bíblia, não olharmos Antigo e Novo. Como um todo. Mas a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Porque, como eu disse há uns 2 blocos atrás, essa divisão nos ajuda a encontrarmos os livros. Isso aparece a partir do 3º século, nos livros latinos ali de Tertuliano, Tertuliano de Cartago, e em Clemente de Alexandria, nos seus livros em grego. A partir desse período, nos 2 autores começa a aparecer esse termo de Antigo Testamento e Novo Testamento, aludindo à Antiga Aliança e Nova Aliança. Mas, biblicamente falando, não existe essa divisão. As Escrituras. As Escrituras, a Palavra de Deus, oráculos sagrados, Escritura, como cita o apóstolo Paulo também. Muito bem. Pastor Zinaldo, um recado rápido para o nosso amigo telespectador que nos acompanha. Por que ele deveria ler a Bíblia nesse contexto de continuidade? E que benefício traria para todos nós? A leitura da Bíblia como um todo, ela revela a pessoa de Cristo. Cristo é revelado nas páginas das Escrituras Sagradas, desde Gênesis até o Apocalipse. Então, assim, para que tenhamos um conhecimento da pessoa de Cristo, é importante que vejamos as suas promessas e as suas profecias no Antigo e as suas alusões a respeito de Cristo no Antigo e o evento Cristo no Novo. Então, para que a pessoa tenha um conhecimento, não digo completo, que nós nunca teremos um conhecimento completo da pessoa de Deus, mas para que a pessoa conheça Deus, é importante que ela tenha um conhecimento total de sua palavra, porque Deus se revela pela sua palavra. Muito bem, obrigado por esse recado. Um recado rápido, assim, de Twitter. A importância dessa leitura de continuidade. Livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 62. Sim. O Antigo Testamento derrama luz sobre o Novo e o Novo sobre o Antigo. Então, se nós quisermos luz, temos que ler ambos. Pronto. Muito bem. Olha, eu quero agradecer ao pastor Clodoaldo por estar conosco aqui, por nos ajudar a compreender esse tema tão complexo. Pastor Reginaldo, muito obrigado por sua presença conosco. Obrigado às instituições, à Faculdade Adventista da Amazônia, porque nos permitiu ter os nossos colegas aqui conosco. Muito bom. Eu queria que você tomasse seu caderno agora e anotasse algumas coisas preciosas. Tá pronto? Então vamos lá. O Antigo Testamento é o alicerce. O Novo Testamento é a superestrutura. O Novo Testamento está contido no Antigo. O Antigo Testamento está explicado no Novo. O Novo está latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Você deveria, então, se aproximar do texto bíblico considerando a importância tanto de um quanto de outro, porque um lança luz sobre o outro. Aproxime-se do texto sagrado e tente ver nele Cristo, porque Cristo é a principal figura e única figura que dá sentido a toda a Escritura. Que Deus abençoe você como leitor da Bíblia e, acima de tudo, como praticante dos princípios nela contidos. Nos veremos no próximo encontro, no próximo programa Teólogos.